Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Deixe aí o seu like, faça também a sua inscrição e, é claro, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Demos início a um estudo com uma pergunta: como compreender as Escrituras? Eu falei que estamos num contexto de 34 mil religiões e só em nosso país nascem 25 igrejas por dia. E todas elas seguram a Bíblia em mãos e dizem ser a igreja verdadeira. Porém, várias delas não acreditam na Bíblia, não acreditam no Velho, não acreditam no Novo. Algumas acreditam no Velho, rejeitam o Novo. Outras rejeitam o Novo Testamento e acreditam somente no Velho Testamento. Negam a Jesus, negam o Espírito Santo. Outras negam a Trindade, negam a criação. E assim vamos percebendo que há uma grande confusão hoje no meio religioso. E aí a pergunta é: como interpretar a Bíblia de maneira correta? Você tem o desejo de compreender melhor esse tema? Então, amigo, vem! É interessante que no meio de tantas crenças e no meio de tantas religiões, a pergunta que as pessoas sempre nos fazem é a mesma: pastor, como interpretar a Bíblia de maneira correta? Existe alguma técnica? Existe algum mecanismo? Na semana passada falamos a respeito desses meios, desses métodos. Se você não assistiu, eu convido a assistir o primeiro vídeo desta série para que você possa compreender melhor qual é a forma correta de interpretar o livro sagrado. Ok? Eu preciso também compreender como a Bíblia foi dividida. Eu quero que você fique atento a este quadro, tá ok? Vamos lá. A Bíblia no Antigo Testamento, ela tem um livro chamado de Pentateuco. O que temos no Pentateuco? Temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros escritos por Moisés, conhecidos como a Torá ou Pentateuco. Temos também os livros históricos no Antigo Testamento, e são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e o livro de Esther. Esses são chamados então de livros históricos, ok? Livros históricos. Temos também os livros poéticos no Antigo Testamento, que é o livro de Jó, o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. 5 livros, então, conhecidos como livros poéticos. Temos os profetas maiores, que também são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. É conhecido, então, como a categoria de profeta maiores. Mas temos também os profetas menores, que são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Este grupo fazem parte então do Tanar, que é o Antigo Testamento. Então temos Pentateuco, profeta maiores, profeta menores, livros poéticos e livros históricos dentro do contexto do Antigo Testamento. Tudo bem? Vamos mais um pouco à frente agora no Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, nós temos então os evangelhos. Os evangelhos, muitos dizem que são 4, mas alguns também falam que o livro de Atos se encaixa dentro do patamar do evangelho porque foi escrito pelo evangelista Lucas. Então nós poderíamos dizer que é Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos. Mas não é uma linguagem muito comum, então vamos ficar dentro daquilo que é comum. Os 4 evangelhos e o livro de Atos fazendo parte então de uma categoria de livros históricos, porém no Novo Testamento. E aí temos também as epístolas, que são conhecidas como carta, e temos um total de 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, como Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus.
Temos as epístolas gerais, que são 7. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e a carta de Judas. E temos então um livro chamado profético, que é o livro do Apocalipse, ok? E a minha proposta foi que estaríamos estudando então este livro profético, como interpretar o livro profético, ou seja, como conhecer melhor o livro do Apocalipse. Mas antes eu quero mostrar um outro quadro também comparativo para você. Tudo bem? Quando nós olhamos para a Bíblia ela tem os seus objetivos. Cada livro teve o seu foco, o seu objetivo. E é importante entendermos para quem foi escrito, por quê e qual era o seu real objetivo. Por exemplo, o Evangelho de São Mateus, ele foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Qual é a figura principal do Evangelho de Mateus? Rei. Você percebe que ele apresenta Cristo como rei, o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele foi escrito para os judeus. Qual é a ênfase do Evangelho de Mateus? São os sermões pregados por Jesus Cristo. Qual é a característica de Mateus? Ele também é um livro profético, principalmente o capítulo 24, que é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus Cristo. Escatologia significa profecias para o tempo do fim, estudo do tempo do fim. O Evangelho de Marcos foi escrito entre o ano 55 a 65. Qual é a figura principal dele? É apresentar Jesus como servo. Ele foi escrito para os romanos. Qual é a ênfase de Marcos? Os milagres de Cristo. Qual é a característica principal? Apresentar o evangelho prático. Lucas, ele escreve o seu evangelho por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. Figura principal, Jesus como filho do homem. Essa é a fala principal do evangelista Lucas. Foi escrito para os gregos. Qual é a sua ênfase? Parábolas. Você sabia que encontramos um total de 40 parábolas nos 4 evangelhos? 21 delas no evangelho de Mateus, 5 no Evangelho de Marcos, nenhuma no Evangelho de João e 26 no Evangelho de Lucas. E dessas 26, 16 são contadas unicamente por esse evangelista chamado Lucas. Qual que é a sua característica principal? História, porque na realidade ele fez um apanhado histórico com testemunhas oculares, pessoas que foram beneficiadas pelos milagres de Cristo, pessoas que tiveram encontro com Cristo. Existem nomes no Evangelho de Lucas que não encontramos nos demais evangelhos, e um desses exemplos é Zaqueu. Zaqueu aparece unicamente no Evangelho de Lucas. Lucas, ele entrevistou essas pessoas, ele fez uma pesquisa de campo e escreve então o seu evangelho. Então a sua característica principal é histórica. E João? João, ele escreve o seu livro por volta do ano 80, 95. O Evangelho de João é o último livro a ser escrito no cânon bíblico. Sabia disso? Não é o Apocalipse. O Apocalipse foi o primeiro livro a ser escrito por João, mas não o último. Antes de morrer, João escreve o seu evangelho. E detalhe, ele não morre na ilha de Patmos, ele morre em Éfeso, velhinho, bem idoso. Foi o único dos discípulos que não morreu de mártire. Por que ele escreveu o seu evangelho? Qual era o seu objetivo? Quem era a figura principal do seu evangelho? A figura principal é Cristo como Filho de Deus. Percebe que cada um dos evangelistas teve uma visão diferenciada do ministério de Cristo? Para quem ele escreveu? Para a igreja de maneira geral. João não tem um público específico como os demais. Ele escreve para a igreja universal, para toda a igreja na face da terra. Qual é a ênfase principal? A divindade de Jesus Cristo. O seu foco é apresentar Jesus como Filho de Deus, aquele que veio dos altos céus. Esse é o foco, mostrar a divindade de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por fim, qual é a sua característica? Espiritual, a espiritualidade. Esse é o foco, aquele que permanecer
em Cristo. É a espiritualidade. Esse é o foco principal do evangelista João, ok? Então, quando olhamos para os 4 evangelhos, temos que ter isso em mente. E você sabia que isso facilita o nosso entendimento ao estudarmos estes 4 livros? Sabia disso? Mas vamos mais à frente. Outro detalhe também de extrema importância, que o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Leão. Por quê? Porque ele apresenta Cristo como o rei. E quando você olha para o Antigo Testamento, você encontra o povo de Israel sendo dividido em classes. Você tem 4 classes e cada classe tinha 3 tribos. E uma classe, ela tinha uma bandeira com a figura de um leão. A segunda, que também tinha 3 tribos com ela, tinha a figura de um boi. A terceira, a figura de um homem. E a quarta, a figura de uma águia. Então você tem um leão, você tem um boi, você tem um homem, você tem uma águia. E interessante é que os evangelhos também são representados dessa maneira. Mateus, quando escreve o seu evangelho, apresenta Cristo como o rei, o evangelho do leão. O evangelho de Marcos é conhecido como o evangelho do boi, o servo, aquele que serve, que está para servir, não ser servido. Você tem também Lucas apresentando Jesus como um homem. E você, por fim, tem a águia, aquela que vem do alto. João apresentando Jesus como aquele que veio do alto. Percebe como que a Bíblia ela vem apresentando linguagens figurativas? E por que eu estou dizendo isso? Para que você possa entender que existem livros na Bíblia que usam linguagens simbólicas. E um desses se chama livros proféticos, Daniel no Antigo Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Para entendermos o livro do Apocalipse, eu preciso entender que ele não é um livro fechado. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente, porque existem muitos hoje que ensinam que o livro do Apocalipse é um livro fechado. Amigos, olha o que o próprio João fala a respeito do seu livro, inspirado por Deus. Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não seles, não feche as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Essa expressão, o tempo está próximo, está relacionado à volta de Jesus Cristo, porque essa é a principal mensagem do livro do Apocalipse, a breve volta de Cristo Jesus. O foco dele não é apresentar destruição, o foco dele não é apresentar coisas ruins. O foco principal do livro do Apocalipse é mostrar que o tempo está próximo. Vamos lá. Então ele não é um livro fechado, é um livro aberto. O segundo detalhe que eu e você precisamos entender sobre o livro do Apocalipse está no capítulo 1. E o verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você percebeu que existem aqui 3 bênçãos? Há uma bênção para aquele que lê, há uma bênção para aquele que ouve e há uma bênção para aquele que guarda as profecias deste livro. Sabe por quê? Porque eles são conhecidos como bem-aventurados, e essa expressão no grego é makarios, que significa abençoados. Felizes são aqueles que conhecem a profecia, felizes são aqueles que estudam sobre a profecia, felizes são aqueles que guardam as coisas escritas no livro da profecia. Por quê? Porque eles não são pegos de surpresa. Nós não sabemos a data da volta de Cristo, mas temos um prelúdio, temos sinais da volta a respeito dele para que eu e você não sejamos pegos de surpresa. Entendem qual é o principal teor da bênção contida neste livro? O verso 9 também tem um segredo de extrema importância. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João estava preso numa ilha chamada Patmos. E ele explica por que ele estava preso ali, por causa de 2 coisas. Primeira, por causa da palavra de Deus. E segunda, por causa do testemunho que ele dava a respeito da palavra de Deus.
João não pregava apenas o que era a palavra de Deus. João vivia a palavra de Deus. E isso incomodou o imperador da sua época. E ele então mandou que João fosse morto, queimado numa panela de azeite fervente. Porém, João não morreu. E como aquele homem não morria, ele manda ele então exilado para a ilha de Patmos, próximo ao mar Egeu. Chegando naquele local, João então tem uma comunhão íntima com seu Criador. O verso 10 diz que ele se achou em espírito no dia do Senhor. João estava meditando na palavra, João estava meditando em toda a situação da sua vida, tudo aquilo que Cristo havia feito por ele. E ele então recebe então agora as visões do livro do Apocalipse. Sabe, amigo, que interessante? João teve um vislumbre do passado, do presente e do futuro. E ele recebeu uma ordem, ele deveria ser fiel a tudo aquilo que ele estivesse vendo, ele deveria ser fiel ao escrever. E aqui que entra uma das grandes dificuldades deste livro, porque as pessoas questionam, mas por que tantos monstros? Por que essa linguagem figurativa, simbólica? João não poderia ter sido mais claro? Ele não foi inspirado por Deus? Por que ele escreveu então com tantos símbolos? Lembra que quem prendeu ele lá foi o Império Romano? E João escreveu o seu livro condenando o Império Romano em suas duas fases, como império e como fase papal. Você acredita, se João estivesse escrito de maneira clara, este livro teria saído de lá? Você acha que hoje esse livro estaria na minha mão e na sua mão? Possivelmente não. Deus então permite que João escrevesse numa língua figurativa, simbólica, inspirado pelo Espírito Santo, para que esse livro pudesse chegar de maneira segura às 7 igrejas da Ásia Menor. João, ele é fiel àquilo que ele viu. É estranho quando você pensa num dragão, numa mulher vestida de sol, quando você vê uma besta assentada sobre uma mulher, é muito estranho. Mas lembre-se, é apenas uma figura. Deixa eu dar um exemplo. Imagine você colocando um índio na praça central aqui do Rio de Janeiro. Um índio que nunca teve contato com a civilização. E você deixa ele então ali por volta de 3 horas naquela praça. E ele então agora, ao retornar para a sua selva, para a sua terra, ele tem um encontro com os seus amigos e eles então perguntam: o que você viu? E ele então diz: eu vi um pássaro voando pelo céu, e esse pássaro era muito grande, e podem acreditar, havia pessoas vivas dentro da barriga deste pássaro. Ele viu o avião. Talvez ele poderia dizer assim também: eu vi pessoas andando dentro da barriga de uma lagarta muito grande, em alta velocidade. Ele viu o metrô, mas ele não sabe o que é. Eu vi pessoas entrando e saindo de dentro de montanhas. Ele viu os prédios, mas ele não sabe o que é. Mas ele foi fiel, fidedigno ao relatar aquilo que ele viu. Não é diferente com João. João escreveu de maneira fidedigna tudo aquilo que ele viu. E é por isso que eu tenho que buscar, então, informações concretas e corretas de como interpretar a profecia. Um outro detalhe também, meu querido amigo, de extrema importância para entendermos este livro: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Todas as explicações da Bíblia são encontradas unicamente dentro delas. E isso tem a ver também com as profecias. E lembra, a profecia não pode ser entendida da maneira que se lê. Ela é diferente do livro histórico. O livro histórico você lê e interpreta daquela maneira. Quando o texto diz que Deus formou o homem do pó da terra, é literal. Quando não há simbologia, quando a Bíblia diz que Deus criou esse mundo em 6 dias, são 6 dias literais. Não são períodos de 1000 anos para cada dia, como alguns interpretam de maneira simbólica, ok? Como você entende isso? O próprio texto bíblico é bem claro em dizer que em 6 dias foram criadas todas as coisas. É a palavra dia, aí vem da palavra hebraica yom, que significa período de 24 horas, manhã e tarde. O texto é bem claro em dizer que houve manhã e tarde e foi o primeiro dia, ok? Deu para entender? Isso está em Gênesis no capítulo 1, no verso 5. Então você tem a literalidade do livro histórico. O livro histórico, quando diz mulher, é mulher. Quando diz pedra, é pedra. Mas os livros proféticos têm uma simbologia. Mulher nem sempre é mulher. Pedra nem sempre é pedra. Então precisamos ter
em mãos uma tabela profética para melhor entendermos o livro do Apocalipse. E eu quero apresentar essa tabela profética para você agora. Tudo bem? Vamos lá então. Acompanhe comigo esse quadro. Por exemplo, animal em profecia. É rei ou reino, está em Daniel, capítulo 7, verso 17 até o verso 23. Mulher em profecia é igreja, Efésios, capítulo 5, 23 e 32. Águas representa povos, nações, língua, multidões, Apocalipse 17, 15. Um dia em profecia é um ano, isso está no livro de Ezequiel, capítulo 6 e 7, e o livro de Números, capítulo 14, verso 34. Ventos representa guerra, Jeremias 51, verso 1 a 5. Chifre, poder, rei ou reino, Apocalipse 17, 12. Tempos refere-se a anos, e anos aqui é o período de 360 dias, tem que ser o ano bíblico, não o ano nosso atual. Isso está em Daniel capítulo 11, verso 13. Dragão é um símbolo do diabo, Apocalipse 12, verso 9. Cordeiro é um símbolo de Cristo, João 1, verso 29. Cauda é o falso profeta, Isaías capítulo 9, verso 15. Estrelas representa mensageiros, Apocalipse 12, verso 4, Daniel 12, verso 3. E Apocalipse significa revelação, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Entendeu, amigo? Para entendermos o livro da profecia, eu preciso entender corretamente essa tabela. E eu vou deixar um dever de casa para você aí. Decore essa tabela profética, marque na sua Bíblia, coloque ali um marca-texto com cores diferentes, coloque escritos os versos do lado, para que você possa criar um link na Bíblia, para que quando alguém perguntar a você a respeito das profecias, você já tenha a primeira resposta. É um livro simbólico, e para entendermos a simbologia eu preciso utilizar-se dos versos bíblicos para responder, ok? Hoje ficamos aqui. Terça-feira, daremos continuidade ao estudo, como interpretar as profecias. Que Deus abençoe você. Ore comigo então neste momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por buscarmos entender melhor o contexto das profecias. Que o Senhor continue iluminando a nossa mente. Que o Senhor também possa nos guardar e salvar-nos para o Teu reino, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.